Olá, sou a professora Alice Barbosa e estarei com vocês nas aulas de Geografia dentro da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre a arte como instrumento de análise de estruturas territoriais. Em que a arte pode contribuir? Na análise do território, no entendimento das dinâmicas passadas e presentes, no resultado dessas dinâmicas como uma territorialidade e mudanças nas dinâmicas futuras. A arte, bem como as suas práticas que resultam em manifestações estéticas e culturais, possuem uma sensibilidade particular em captar as mudanças no espaço e no tempo. E essas mudanças são influenciadas pela territorialidade. Ou seja, cada população vivenciando num determinado espaço, um determinado tempo, vai tanto documentar as características desse espaço, como sua manifestação cultural, como se aproveitar dos materiais disponíveis nesse espaço geográfico para construir a sua arte, para comunicarem a sua experiência do mundo naquele espaço e naquele tempo. Os objetos que compõem o espaço geográfico podem sinalizar experiências localizadas de caráter regional e global, materializando uma territorialidade de um dado momento. Podemos observar que o ser humano, mesmo no período da pré-história, procurava deixar a sua marca no espaço em que vivia. Um exemplo disso são as pinturas rupestres, onde os seres humanos, mesmo os pré-históricos, marcavam a sua vivência, retratavam os animais que compunham o ambiente onde desenvolviam a sua vida e assim por diante. A arte acompanha o ser humano desde os primórdios da humanidade. Nesse sentido, os objetos no espaço geográfico possuem um significado e a arte contribui com elementos para fomentar a imaginação e a reflexão sobre esses significados. Solta a vinheta de podcast agora, por favor. Nesta segunda-feira, 17 de novembro, completa 200 anos da morte de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. O artista ficou popular por suas esculturas e obras entalhadas em pedra, que são patrimônios históricos da humanidade. Percival Tirapelli, especialista em arte sacra e história da arte brasileira da Unesp em São Paulo, relata a importância da obra de Aleijadinho. O Antônio Francisco Lisboa, ele teve uma grande importância em Minas, porque ele renovou aquilo que era feito, as antigas igrejas barrocas, mais assim, com linhas mais duras, mais pesadas e com os altares muito dourados, com uma grande profusão de ornamentação. Ele inova isso, colocando naquilo que a gente vai chamar de ou barroco tardio ou então rococó. Ele é muito conhecido, então, pelas igrejas de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, e a igreja de São Francisco de Assis de São João del Rei. Depois dos seus 50 anos, ele vai, então, fazer obras e que vai culminar, já na sua fase final, com as obras no Santuário de Congonhas, com as 64 esculturas feitas para os Passos da Paixão e os 12 profetas de Congonhas. Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp. Podemos observar que um grande artista como Aleijadinho utilizou-se da pedra-sabão, um tipo de rocha abundante na região de Ouro Preto, Sabará e Congonhas do Campo, aonde ele compôs a sua arte. Em contrapartida, esse mesmo tipo de estátua na Europa era feita com mármore, ou seja, o artista se adapta ao material que tem disponível no espaço geográfico aonde vive. Quando o vulcão entra em erupção, mostrando a sua beleza e a sua força, imaginamos catástrofes
por influência de histórias e narrativas diversas, e também as consequências presentes e futuras do fenômeno. Podemos pensar que o solo ao redor de um vulcão é super importante para a agricultura. Por quê? Ele é composto por uma abundância de ferro e outros minerais que promovem um crescimento bastante saudável para as plantas que os seres humanos resolvam por ali produzirem. Isto nos mostra a interdependência entre o ser humano e o espaço geográfico. Podemos ainda pensar que as rochas vulcânicas também são um importante suporte para a execução de arte, como a escultura. No território, as territorialidades deixam diferentes objetos que têm variadas significações. A arte e a capacidade de abstração nos conduz a imaginar a relação desses objetos com a dinâmica passada, presente e futura. A cidade de São Paulo nasceu com o pátio do colégio, que foi a primeira construção da cidade e funcionou como núcleo de catequização. Nos dias atuais, é um ponto turístico. Antes mesmo da cidade de São Paulo se constituir no local onde hoje é o pátio do colégio, os indígenas já conheciam aquele lugar como um lugar privilegiado, pois estava entre dois rios, o Anhangabaú e o Tamanduateí, numa posição de elevação, ou seja, era uma área estratégica para as disputas que ocorriam entre os diversos povos indígenas que viviam nesse território. Quando José de Anchieta chegou para construir o colégio onde seria feita a catequização dos indígenas, ele observou a vivência que esses indígenas já tinham daquele espaço. E através desta experiência, ele chegou à conclusão que o pátio do colégio deveria ser construído naquela localidade. Hoje, o pátio do colégio funciona como um museu, um espaço turístico no centro de São Paulo, que atrai atividade tanto cultural quanto econômica, pois os turistas que nos visitam ajudam a incrementar a nossa economia. As pirâmides tinham funções definidas e eram símbolos de poder que marcavam as relações territoriais da época. A beleza e a exatidão das construções instigam a imaginação de todos. E hoje é um território turístico, nova territorialidade. Podemos imaginar que os faraós viviam na expectativa de construir o seu monumento mortuário, que era o significado das pirâmides naquela cultura. Hoje, as pirâmides se tornaram um lugar onde as pessoas realizam o sonho de conhecer o que foi deixado pelas civilizações passadas. Estamos chegando novamente ao final de mais uma videoaula e, portanto, trago para vocês uma frase para nos refletirmos a respeito. A arte contribui para a imaginação e a reflexão sobre um determinado objeto presente no espaço geográfico. Através da sua estética, busca-se entender o seu significado, bem como o contexto social, econômico e político que estava inserido. Vamos nos lembrar de acessarmos sempre os links do Saiba Mais na plataforma de estudos. Muito obrigada e bons estudos!